Olá, sejam todos bem-vindos. A aula de hoje é sobre o uso das tecnologias no contexto da aprendizagem. Vamos explorar como que as tecnologias podem ser incorporadas ao processo de ensino e aprendizagem. Entramos aqui dentro da cultura digital, né? Então, nós estamos falando dessa cultura digital do qual a educação e a formação de professores e de pedagogia também se insere. A utilização de sistemas computacionais ligados à rede da internet para facilitar a comunicação, criando outros saberes, outras competências e habilidades para facilitar a comunicação. Como a aprendizagem pode ser ampliada pelo uso das redes? Esta, então, é uma questão que se coloca para quem está nos processos de ensino e aprendizagem. Na cultura digital, algumas habilidades devem ser aprendidas, né? A capacidade de navegar na internet, utilizar softwares, compreender as redes sociais, analisar dados online e adaptação às mudanças tecnológicas com a crescente onda da inteligência artificial. A internet não trouxe apenas uma revolução tecnológica, ela provocou também uma revolução comportamental. Trouxe mudanças na maneira como as pessoas vendem seus produtos. Então, agora você pode comprar os seus produtos online, não precisa mais ir até lojas físicas. Crianças e adolescentes ensinam pais e professores a utilizar os recursos e ferramentas digitais. E crianças e adolescentes também são os consumidores das empresas que vendem seus produtos online. Tipo de conexões, né? Roteadores, Wi-Fi, plataforma de streaming, redes sociais, aplicativos de mensagens, mecanismos de buscas, jogos, portais, entre outros, a partir de navegadores e links como URLs, HTML e o www. Professoras e professores sempre tiveram que organizar as suas aulas fazendo uso de tecnologias. Então, a tecnologia, ela não é uma novidade para professores e professores. Aliás, a tecnologia não é uma novidade para os homens e mulheres. A história da humanidade, ela começa com a criação de tecnologia. Então, o que diferenciou o homem de outros seres da espécie animais é a capacidade que ele tem de criar e de criar tecnologia para a sua sobrevivência. E desde sempre o professor utiliza a tecnologia para poder ensinar e os alunos aprenderem. Qual é a grande diferença das mudanças das tecnologias que vem ocorrendo durante a história da humanidade na escola? É a velocidade. É muito rápido as mudanças que ocorrem. É muito rápido com que um aparelho se torna obsoleto. No máximo 6 meses e nós já temos aí aparelhos que já estão obsoletos. Então é a velocidade e também a velocidade com que a informação chega para todos e muito rapidamente. Essa é a grande novidade da cultura digital com acesso à internet. Na educação, nós poderemos falar antes do giz. O giz é uma tecnologia, não é? E antes era usado o carvão. E o carvão foi substituído pelo giz e que, por sua vez, o quadro negro, que depois o quadro negro se transformou em quadro verde e hoje já é o quadro branco. Já também, o quadro já tem acesso
a internet. Você já pode navegar aí na internet com o que os outros quadros não permitiam, né? E era com o giz. Depois passou com caneta e agora tem também com caneta, mas com a possibilidade de acessarmos a internet e irmos para o link que quisermos. E outros aparelhos, né? E os mimeógrafos, né? Aquele cheiro de álcool que fazia a reprodução de vários textos, eles foram substituídos pelas impressoras. E outras tecnologias na escola que foram sendo substituídas e alguns novos que vieram, né? Por exemplo, os tablets, os PDAs, Personal Digital Assistant, e os celulares de quarto grau. São recursos que integram e funcionam como computadores portáteis. Na palma da nossa mão já está um computador e que pode ser usado em sala de aula. E substitui até o caderno, né? Porque você pode utilizar dentro do celular, do iPad, tem a possibilidade de você escrever, fazer anotações. Diante de toda essa inovação tecnológica, vai se colocando para nós que estamos na educação, formando pessoas, sujeitos e cidadãos, uma questão que é a autonomia intelectual dos estudantes. Então, como é que a cultura digital ela está possibilitando essa construção da autonomia intelectual dos estudantes? Esta é uma outra questão que fica para nós refletirmos em nosso processo de ensino, aprendizagem e formação. Quais possibilidades os recursos digitais apresentam na relação professores e estudantes? Quais condições são necessárias diante dos artefatos da cultura digital para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes? Nós lemos durante essa semana, né, que há uma proposta, né, de que o professor ele possibilita esse desenvolvimento da autonomia dos estudantes, avaliando o seu trabalho, quando ele identifica que é uma cópia, né, porque vai ter muito recorta e cola para fazer trabalhos. Ao ler esses trabalhos, o professor deve pedir de onde ele tirou aquela informação, se aquela informação ela está baseada em qual autor. Então, ele vai buscar, com este aluno, um rigor científico. Não é só simplesmente copiar e colar, mas ao colar e copiar, ele tem que fazer a citação de onde foi que ele retirou, quem são os autores. Tem que garantir aí a questão autoral de quem escreveu o material que ele se apropriou. E, além disso, ele tem que pensar que aquilo que ele recortou e colou, ele considera importante. Então, ele tem que pensar sobre isso, e isso é o papel do professor, né? Que seja lá qual for a tecnologia que for utilizar, qual a possibilidade e facilidade que o aluno tiver de fazer o recorte e cola, ao professor cabe que ele faça a citação e também diga por que aquilo é ou não importante para ele. Qual é a reflexão que ele faz a respeito desse tema que ele se apropriou. A construção do conhecimento é também via do desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, conforme vimos em videoaula sobre Piaget, Fanon e Vygotsky. Esses três autores que nós vimos, eles fundamentam a nossa prática e também fundamentam a nossa prática utilizando as tecnologias digitais da informação e da comunicação, seja nos apropriando de informação, de conhecimento já produzido e também
a possibilidade de produzirmos reflexões a partir do que já está produzido e de comunicarmos as nossas reflexões. Não só nos apropriarmos do que já está produzido, mas também de sermos produtores de reflexões, produtores de conhecimento e comunicar isso a outras pessoas, esteja no nosso estado ou no outro estado e que estejam interessados no mesmo tema em que estamos estudando. É possível, então, utilizar os recursos digitais em situações de aprendizagem e desenvolver o diálogo e a reflexão. O diálogo entre professores e alunos e a reflexão dessa provocação do diálogo, como o diálogo também com outros pares de outros estados, de outras cidades. A tecnologia, ela nos possibilita esta comunicação. A internet oferece oportunidades e também perigos. Então, é preciso ensinar sobre as ameaças cibernéticas, a lidar com o cyberbullying, pois são situações que aparecem em sala de aula. O bullying, ele aparece mais na situação presencial, mas na situação virtual é o cyberbullying, que é muito poderoso porque ele, num instante, se torna conhecido não só de uma sala de aula, mas de muitas outras pessoas, diríamos até do país inteiro. Né? Então, isso é muito mais grave. Então, faz parte aí do trabalho educativo, a reflexão e a discussão sobre essas possibilidades dos perigos que podem acontecer quando estamos navegando na internet. Como auxiliar os estudantes a agirem com responsabilidade nos ambientes virtuais? Esta também é uma outra questão que passa para nós, professores e professoras, a pensar com os alunos, né, esse desafio de como navegar na internet e percebendo quais são os perigos que estão acontecendo. Então, essa também é um desafio para nós, professores, e é ético também, né, de que eles percebam, e isso faz parte da construção de um pensamento crítico, né, de que eles reflitam sobre as informações que eles estão se apropriando, que pensem de onde veio, qual é a fundamentação daquilo que está vindo. E seja aí as mensagens de ódio, sejam fake news, qualquer que seja a informação, ou de promessa de um político, faz parte aí do trabalho educativo em sala de aula, refletir sobre essas informações que estão disponíveis em vários sites da internet. Ou seja, e um outro desafio que é colocado para o professor é que o professor que informa só o conhecimento, ele não tem mais muito espaço, porque o aluno pode, na internet, se apropriar de várias informações. Então, é colocado ao professor este papel dele de que vai auxiliar o aluno a construir o seu conhecimento a partir de uma formação que ele se apropria na internet. Então, esse é o papel do professor, e ele apenas como informando, aí realmente a internet substituiu o seu papel, né? Ele não é preciso mais. Mas ninguém substitui o papel do professor, aquele que faz, que questiona, que formula boas perguntas para o aluno, que o leva a pensar, que o leva a refletir e que dialoga com o aluno sobre a produção, que é a sua reflexão, que está fazendo na escrita dos textos, seja qual for o tema das áreas do conhecimento. Aqui também um outro desafio para o professor. Alunos apáticos e desinteressados na sala de aula
são os mesmos que conseguem ficar concentrados e buscam aprender com seus pares na internet, YouTube, televisão, games, celulares e uma série de atividades que não estão associadas ao ensino formal. Então a pergunta que cabe a nós, né, que é um desafio, é como que os professores e as professoras podem promover situações de aprendizagem desafiadoras a partir dos saberes acumulados pelos alunos nas redes sociais. Então coloca-se aqui o diálogo, né? O diálogo aí como uma metodologia, como diria Paulo Freire, né? Diálogo é uma metodologia, o diálogo que o professor vai estabelecer com os alunos, conhecendo os saberes que ele tem e como que isso pode estar a serviço da construção do conhecimento científico que ele precisa saber. Cabe ao professor pelo menos 3 habilidades, né? Organizar, dirigir e administrar as situações de aprendizagem, proporcionando a possibilidade de uma prática reflexiva. Então, não é o aluno só se apropriar da informação, mas ele precisa refletir sobre a informação. E aí, cabe ao professor formular boas questões e desafios que o aluno digital se aproprie de conteúdos significativos e aprenda a utilizar as ferramentas do rigor científico nos trabalhos a serem desenvolvidos por eles. O aluno ou a aluna tem competência e habilidade para navegar na internet e precisa aprender a pensar, a refletir e a aprender a dialogar sobre a informação e o conhecimento que estão disponíveis lá na internet. Aqui reside o papel fundamental do professor. Então, há um autor que lemos essa semana em que diz, né, que o aluno ele pode se apropriar, ele pode ter toda essa competência, esse saber de navegar na internet, mas cabe ao professor refletir com o aluno as informações e o conhecimento que ele está se apropriando na internet. Então, aqui, esse papel nunca será substituído por outro profissional. O professor é importante exatamente nesse papel, que leve o aluno, que ensine o aluno a pensar, a refletir e a dialogar utilizando argumentos com fundamentação. E assim chegamos aqui ao fim desta aula sobre os usos da tecnologia na educação, percebendo aí que ela facilita, ela modifica o processo ensino e aprendizagem, entra em choque, sim, com uma organização curricular, mas não podemos esquecer que os alunos estão se apropriando das informações que estão disponíveis na internet. E reforçando aqui, reafirmamos que o papel do professor é exatamente esse, de pensar, de refletir, de dialogar com o aluno sobre o que, para que serve e a quem serve o conhecimento, a informação que ele está se apropriando na internet. O que ele faz com aquilo que ele se apropria na internet. E em relação aos trabalhos recorta e cola, ensinar aí o rigor de um trabalho científico, né, de como citar esse trabalho, de refletir por que aquilo que ele recortou e colou, ele considerou importante. Então, a tecnologia ela traz um fundamento importante, que é que alunos e alunas, professoras e professores, têm aí o desenvolvimento dessa autonomia e a questão autoral. Eles podem ser autores e produtores aí de uma reflexão, de um conhecimento. E temos hoje disponíveis vários veículos para comunicar
e os saberes que são produzidos. Então, de alunos e professores não ficarem só consumidores da informação que temos disponível, mas de refletir, de pensar, e essa reflexão, pensar é uma produção de um saber, de um conhecimento, e que também precisa ser comunicado aos seus pares. Obrigada a todos e até a próxima aula.